Olá! Continuando nossa aula sobre o estudo do sujeito, vamos para a parte 2. Vamos falar agora do sujeito oculto. O sujeito oculto, lembrando, ele existe e nós sabemos quem é, só que ele não está expresso, não está escrito na frase. Temos agora 5 orações, 5 frases, e vamos analisar uma por uma, tudo bem? Já destaquei o verbo em todas elas. Na primeira frase, apertamos-nos as mãos amigavelmente. Eu pergunto para o verbo, quem apertou as mãos? A resposta vai ser nós. Nós apertamos as nossas próprias mãos, reciprocamente, tá? Bom, então esse nós que não está na frase é o sujeito oculto. Logo, a oração inteira é formada por um predicado. Isso é possível, tá? O sujeito está escondido, como a gente vai ver mais adiante, dentro do verbo. Vejam agora a frase 2. No trabalho, use equipamento de proteção. Reparem que o verbo use, ele está no modo imperativo. Para quem não lembra, o modo imperativo é o verbo usado com uma certa intenção de dar uma ordem, de fazer um pedido, uma sugestão, ok? Nesse caso, o verbo use, ele se refere a que pessoa? Vamos lá, que eu use, que tu uses, que ele use, presente do subjuntivo. Já que o verbo está no modo imperativo afirmativo, essa forma use, ela corresponde à pessoa do você. Então, o sujeito oculto aí na segunda frase é você. É como se eu dissesse, ó, use você, ou você use equipamento de proteção. É uma ordem também, só que eu coloquei o você dentro da frase. Quando a gente trabalha com modo imperativo, não é comum que a gente coloque a pessoa dentro da frase, tá bom? Então, normalmente você vai ter um sujeito oculto quando o verbo está no modo imperativo. Ou seja, o sujeito da segunda frase é o pronome você. A terceira frase, viajarei amanhã. Quem vai viajar amanhã? Eu. Essa forma viajarei, ela só pode ser usada para a primeira pessoa de singular. Você não vai dizer você viajarei, nós viajarei. Então, pelo finalzinho do verbo, que a gente estudou isso no 7º ano, eu consigo identificar qual é a pessoa gramatical, qual é o sujeito oculto da oração, tá? Lá no 7º ano, nós vimos que os verbos têm raízes, né? Radicais. E tem no final do verbo anexada uma partícula, uma desinência que a gente chama. Essa partícula indica quem é a pessoa do verbo. Por exemplo, quando o verbo termina em nós, você já sabe que ele se refere a nós, né? No caso do viajarei, o verbo quando termina em rei, ele só pode se referir ao eu. Então, esse finalzinho do verbo vai indicar pra gente qual é o sujeito oculto. Um soldado saltou para a calçada e aproximou-se. Opa! Aí nós temos 2 orações. Só que aqui eu vou analisar é a segunda, tá? Na primeira oração nós temos um sujeito simples. Quem saltou para a calçada? Um soldado. Sujeito simples, só tem o núcleo. Só que eu vou analisar a segunda oração. Por que tem 2 orações aí? Porque tem 2 verbos e não é uma locução verbal. Então, cada verbo se refere a uma oração. Quem se aproximou? Quem se aproximou foi o soldado. Opa! E agora? Reparem que o soldado é o sujeito da primeira oração. Como ele já foi mencionado na frase anteriormente, eu consigo identificar que ele é o sujeito do verbo aproximou, lá na outra oração. Então, nós temos um outro caso de sujeito oculto aí. É oculto porque não está na frase, pelo menos na oração do aproximou-se, né? Senão ficaria repetitivo. Um soldado saltou para a calçada e o soldado aproximou-se. Para quê? Não precisa repetir. Já dá para entender que é o soldado. Então, esse caso do sujeito oculto aí é porque o sujeito está na frase, mas não está na frase que a gente está analisando. Ele está numa oração anterior, numa frase anterior. Tá bom? Mas ele está lá. E aí a gente consegue identificar. Então, consideramos da mesma forma sujeito oculto. Porque eu não posso dizer que o soldado é o sujeito de 2 orações diferentes. Não tem como, apesar de eu entender que foi soldado, tá?
Então, no caso desse aproximou-se, nós temos um sujeito oculto que está numa outra oração. Isso é possível. E a última, crianças, guardem os brinquedos. Esse caso aí é interessante, porque normalmente a gente diria que quem vai guardar os brinquedos são as crianças. Mas reparem que a palavra criança está isolada, com uma vírgula, né? Esse crianças é o que a gente chama de vocativo, que é chamar alguém. Quando eu chamo alguém, quando eu crio um vocativo para minha oração, esse vocativo acaba não fazendo parte da minha oração. Então, eliminem crianças aí da frase e a gente vai ter a seguinte construção. Guardem os brinquedos. Quem vai guardar os brinquedos? Elas. Sujeito oculto. Por quê? Porque eu não posso considerar crianças o sujeito do verbo guardem, embora eu esteja falando com elas, porque a gramática considera que o vocativo não faz parte da oração, tá bom? E uma palavra não pode acumular duas funções sintáticas dentro da mesma oração. Se crianças é vocativo, já tem a sua função sintática, não pode ser sujeito também. Assim como na oração anterior, o soldado não pode ser sujeito de duas orações diferentes, tá? Então, quando acontecer de aparecer um vocativo na oração, elimine e considere apenas a oração em si, tá bom? Então, lembrando que o sujeito oculto é existente, nós sabemos quem ele é, ou porque ele está escondido no finalzinho do verbo, ou porque ele foi mencionado anteriormente. E ele também tem outras denominações. Além de ser chamado de sujeito oculto, ele pode ser chamado de sujeito implícito. É a mesma coisa, tá? Sujeito implícito quer dizer escondido, não está expresso, não está explícito, não está evidente. Desinencial, porque ele se esconde na desinência do verbo, que é a partícula no final do verbo. E elíptico, é porque ele se faz por meio de uma elipse. Lá no 9º ano, quando vocês estudarem figuras de linguagem, vocês vão ver o que é uma elipse, tá? É essa estratégia de esconder um termo que já foi mencionado, um termo que já foi ou não mencionado antes. Quando esse termo não foi mencionado antes, a gente chama de elíptico. Quando já foi, aí é um outro nome que a gente chama de zeugma, tá? São duas figuras de linguagem. Mas esse assunto não vai interessar pra gente agora. Mas se tiverem curiosidade, procurem o que é uma elipse e vocês podem encontrar esse termo na prova. É a mesma coisa que sujeito oculto. Bom, então aí nós temos na primeira frase o sujeito nós, o oculto você na segunda oração, eu na terceira, o soldado que ele funciona como o sujeito do segundo verbo, do primeiro e do segundo verbo, né? A gente consegue entender que é o soldado, mas são duas orações diferentes. O vocativo na última oração e o sujeito oculto vocês. Guardem vocês os brinquedos. Vocês quem? As crianças, mas você elimina as crianças da frase. Vocês ou elas, tá? Pode ser também. O verbo pode ser usado tanto para vocês quanto para o elas. Bom, então vejam a seguinte coisa. Eu coloquei como exemplo o verbo amar, que é um verbo simples, né, de conjugar, e serve como modelo para vários outros, pelo menos os que terminam em AR. Reparem que eu separei o verbo amar de acordo com as suas estruturas internas. Existe o radical, que é a parte do verbo que teoricamente não muda, né? No caso do amar, o amar no seu infinitivo, na sua forma pura, você tira o AR, tudo que sobra é o radical, ou seja, o AM. Então eu isolei o AM, que é o radical, isolei a vogal A, e aí eu tenho as partículas vá, vé, vá. A gente viu isso no 7º ano. Essas partículas em vermelho, o S, o MOS, o IS, o M, elas indicam a pessoa gramatical. Indicam justamente dentro de uma frase o sujeito oculto. Então se o verbo termina em S, somente S, você já vai saber que ele corresponde ao tu. Amavas loucamente ler livros novos. Quem amava? Tu. Amávamos. O nós só pode se referir a nós. Amáveis, esse IS ao vós.
E o M de amavam a vocês ou elas ou eles, igual o que acontece na última frase, tá bom? Então essas partículas no final indicam pra gente quem é a pessoa gramatical e, consequentemente, quem é o sujeito oculto. Por isso que é chamado de desinencial. Vejam agora a seguinte frase. Olhei a paisagem admirado. Quem olhou? Eu. Olhaste a paisagem admirado. Foi o que eu expliquei agora há pouco. Quem olhou admirado? Olhaste, né? Tu. Olhou a paisagem admirado. Quem olhou? Ele, ela. Olhamos a paisagem admirados. Quem olhou? Nós. Olhastes a paisagem admirados. Quem olhou? Vós. Bom, e na última frase, olharam a paisagem admirados. Quem olhou? Eles ou elas, tudo bem? Aí pelo final do verbo, pela desinência do verbo, eu identifiquei qual era a pessoa, qual era o pronome. E eu diria que esses pronomes são os sujeitos ocultos das frases que estão ao lado, porque eles não estão dentro da frase. É diferente de dizer eu olhei a paisagem admirada, que aí o sujeito seria simples. Então, o que acontece? Do eu até o vós, a gente classificaria como um sujeito oculto, um sujeito determinado oculto, tá? No último caso, na última frase, nós já classificaríamos como sujeito indeterminado. Por quê? Porque a gramática considera que essa forma olharam o verbo na terceira pessoa do plural, quando eu não indico quem é o pronome, quem é a pessoa que pratica aquela ação, eu só posso considerar como indeterminado. Porque na terceira pessoa do singular, você supõe que o ele ou ela estão no contexto, foram mencionados antes. Já com o eles e o elas, não. É diferente de dizer Márcia e Camila olharam a paisagem admiradas. Quem olhou? Márcia e Camila. Sujeito composto, elas olharam, tá bom? Nesse caso, o sujeito está na frase. Agora, quando não está, você considera um sujeito indeterminado. Vamos combinar assim. Vamos já falar do sujeito indeterminado. Vejam essa tirinha agora do Garfield. Uma das melhores coisas na fazenda é toda a natureza. Está em toda parte, igual onde você guarda os sapatos. Bom, essa tirinha, a gente pode considerar o primeiro quadrinho. Uma das melhores coisas na fazenda, aí isolei o verbo, né? É toda a natureza. Bom, essa frase está na ordem inversa, tá? Na ordem direta seria toda a natureza é uma das melhores coisas na fazenda. Assim, nós classificaríamos toda a natureza como sujeito simples, né? O verbo é o é. E a característica do sujeito é o que a gente chama de predicativo do sujeito. O que a natureza é? Uma das melhores coisas na fazenda. Essa característica é o predicativo do sujeito, não é predicado. Ele está dentro do predicado, mas não é o predicado inteiro porque eu tirei o verbo, tá bom? Já no quadrinho 2, a frase está em toda parte. Quem está em toda parte? Se você voltar no texto, você vai ver que quem está em toda parte é a natureza. Ou seja, o sujeito da oração do segundo quadrinho é toda a natureza. Mas eu não posso pegar o sujeito da oração anterior e jogar na segunda e dizer, ó, tá aqui, esse é o sujeito. Não posso. Ele não pode ser o sujeito de duas orações diferentes. Ele está na primeira, ele pertence à primeira. Mas eu entendo que ele é o sujeito da segunda. Então eu chamo de sujeito oculto, sabendo quem é, tá? Só que ele não está escrito, expresso, na segunda oração. Isso é o sujeito oculto. Vejam esse anúncio publicitário dos anos 90, bem antigo. Nunca produzimos nem vendemos tanto. A gente não sabe se ri ou chora. Primeira coisa, reparem que os dois verbos, produzimos e vendemos, ele está na primeira pessoa do plural, né? Quem produz, quem vende somos nós. E esse nós, ele é trocado dentro do texto pela expressão agente, separado, tá? Não é agente junto. Esse agente, então, corresponde ao nós. Então, uma hora
Ó, quem produziu o anúncio escreve como se fosse o nós, como sujeito oculto, né? Nunca nós produzimos, nem nós vendemos tanto. É um sujeito oculto. Você consegue identificar por meio do verbo. Em seguida, ele troca por a gente. E aí a frase fica no singular. A gente não sabe se ri ou se chora. Então, na segunda oração, nós consideramos que o agente é o sujeito simples, núcleo, a palavra gente. Agora vamos falar do sujeito indeterminado. Nós temos duas maneiras de construir o sujeito indeterminado, tá? Da primeira maneira, nós usamos a terceira pessoa do plural sem referência a um agente expresso anteriormente. Foi o que eu falei no slide anterior, né? Quando eu coloquei a conjugação dos verbos. A terceira pessoa do plural, a gramática não considera sujeito oculto, considera sujeito indeterminado. Então, se eu colocasse, atropelei uma senhora na esquina. Quem atropelou? Eu. É um sujeito existente, que eu sei quem é, né? E que eu consigo identificar no final do verbo, mas que está escondido. Quando eu digo atropelaram, aí eu tenho um sujeito indeterminado. Eu não sei quem atropelou a senhora na esquina. Se você olhar a frase isoladamente, não dá para saber. A mesma coisa na segunda frase. Na rua, olhavam-no com admiração. Quem olhava? Não sei. Olha a interrogaçãozinha aí. Alguém olhava? Sim, sujeito existente. Nós sabemos quem é? Não, não sabemos quem é, tá bom? Então, óbvio que não tem núcleo, não está expresso na frase, nem sabemos quem é, não tem núcleo, tá? A oração inteira é constituída por um predicado. Não confundam sujeito indeterminado com inexistente. Não tem nada a ver, né? Porque começa com I que vocês vão confundir, tá? O tipo B. Você pode construir também, muita atenção aqui, ó, muito importante. Você pode construir também um sujeito indeterminado usando a terceira pessoa do singular com o pronome si. Já viram os verbos com a palavra si anexada, ou na frente ou depois? Olha lá, primeira frase. Aqui se vive bem. O verbo é o vive. O pronome si tá na frente, né, do vive. Tá anteposto. E aí eu perguntaria para o verbo, quem vive bem aqui? Não saberia responder. Olha a interrogação. Alguém, né? Não sabemos quem. A palavra alguém não está escrita na frase. Olha a frase 2. Trata-se de fenômenos que nem a ciência sabe explicar. Quem trata de fenômenos? Não sabemos. Não entendam o fenômenos como o sujeito do verbo trata. Lembrem, o sujeito não pode ter preposição na frente. O núcleo do sujeito. Tá bom? Então, eu não sei quem é que trata de fenômenos que nem a ciência sabe explicar. Come-se bem naquele restaurante. Quem? Vocês poderiam dizer pessoas. Pessoas comem bem naquele restaurante. Tudo bem. Mas isso a gente está no nível semântico do significado. Nós ainda estamos no nível gramatical. Então, gramaticalmente, eu não sei dizer, porque não está escrito aí, quem é que come bem naquele restaurante, tá? Então, reparem que no tipo B, os três verbos estão com o pronome si, é um pronome oblíquo. Ou seja, o sujeito indeterminado é existente, nós não sabemos quem é, ele não está explícito na oração e eu posso construir de duas maneiras. Vejam agora um trecho de uma crônica da Lia Luft. A gente vai diferenciar agora por meio dessa crônica o sujeito oculto do sujeito indeterminado, tá? Primeiro eu vou fazer a leitura. Decretaram que pessoas com mais de 60 anos merecem alguns benefícios. Há mais tempo, decretaram que negro era gente. Há menos tempo que isso, decretaram que mulher também era gente, pois podia votar. Mas voltando aos com mais de 60, decretaram coisas que deveriam ser naturais numa sociedade razoável. Não as vejo como benefícios, mas como condições mínimas de dignidade e respeito. Benefício tem jeito de concessão, caridade. Coisas como não lhes cobrarem mais pelo seguro-saúde porque estão mais velhos, na idade em que possivelmente vão de verdade começar a precisar de médico, remédio, hospital, não deveriam ser impostos por decreto.
Decretaram também que depois de 60, as pessoas podem andar de graça no ônibus e pagar meia entrada no cinema. Perceberam, pois, que após os 60, as pessoas ainda se locomovem e se divertem. Pensei que achassem que nessa altura a gente ficasse inexoravelmente meio inválido e invalidado. Que sociedade esquisita é esta nossa, em que é preciso decretar que em qualquer idade a gente é gente. Bom, nessa crônica ela está criticando esse ato de decretar coisas que normalmente a gente esperava que fossem naturais, né? E aí fala da questão da velhice. O primeiro verbo, que está em destaque aí em amarelo, o decretaram, na oração, decretaram que pessoas com mais de 60 anos merecem alguns benefícios. Quem decretou? Alguém, né? O governo? Alguém decretou. Não sabemos quem é. Sujeito indeterminado. Bom, no outro destaque, não as vejo como benefícios. Quem não vê essas coisas como benefícios? A cronista, né? Não as vejo. Quem não vê? Eu, a pessoa que está falando. Na terceira ocorrência, decretaram também que depois de 60, as pessoas podem andar de graça no ônibus. Quem pode andar de graça no ônibus? As pessoas, é o sujeito. Então reparem que não é porque o verbo está na terceira pessoa do plural que você automaticamente vai chamar de sujeito indeterminado. Aí nós temos um contexto. Nós temos a palavra as pessoas funcionando como sujeito. Em seguida, perceberam, pois, que até 60 as pessoas ainda se locomovem e se divertem. Quem percebeu? Não sei. As mesmas pessoas que decretaram. Sujeito indeterminado. Agora, o locomovem e o divertem se refere às pessoas, tá bom? Pensei que achassem que nessa altura a gente ficasse inexoravelmente meio inválido e invalidado. Quem vai ficar inválido? A gente. Sujeito simples, já não é oculto nem indeterminado. Então, muita atenção ao contexto, é fundamental para a gente não confundir as coisas, tá? Façam sempre perguntas para o verbo, é assim que funciona. Por fim, terminando essa parte, nós temos mais uma tirinha do Níquel Náusea. Colocaram uma cesta com gatinhos na minha porta, eles sabem que eu não resisto, adoro cestas. Essa tirinha trabalha com o inesperado, né? Bom, para essa tirinha eu fiz uma análise aqui, no papel mesmo, da fala do primeiro quadrinho. Colocaram uma cesta com gatinhos na minha porta. O verbo é colocaram. Quem colocou? Não sabemos quem colocou. Sujeito indeterminado. Na segunda fala do primeiro quadrinho, eles sabem que eu não resisto. O verbo sabem, a primeira oração eles sabem, né? E a segunda é que eu não resisto, o verbo resisto. Então, na primeira oração, quem sabe? Eles. Não interessa quem são eles, a palavra eles está aí dentro. Então, sujeito simples, o núcleo, a própria palavra eles. E em que eu não resisto, quem resiste? Aliás, quem não resiste, né? Eu. Sujeito simples também, o núcleo, eu. No segundo quadrinho, adoro cestas, o verbo é adoro. Quem adora? Eu consigo identificar pelo final do verbo, né? A partícula no final, esse O aí, de adoro. Quem adora sou eu, mas o eu não está na frase, mas ele existe, eu consigo saber quem ele é, então a gente chama de sujeito oculto. E esse é o final da aula de sujeito oculto indeterminado. Espero que tenha entendido.